Bom dia, alunos! Como vocês estão? Estão bem? Ah, muito bem. Que bom que estão bem, a prof também. Peguem lá o calendário, nós estamos no ano de 2020, no mês de novembro. Hoje é sexta-feira, dia 20 de novembro, amanhã será sábado. Hoje, dia 20 de novembro, lembra que a prof falou que dia 20 é o Dia Nacional da Consciência Negra? Então, hoje é o Dia Nacional da Consciência Negra. Me diga uma coisa, vocês sabem sobre o que é esse dia? Que fala sobre o quê? A prof trouxe um videozinho para passar para vocês que fala sobre esse dia, o porquê desse dia, tá bom? Então, prestem bem atenção. Depois, a prof já vai passar um videozinho também da Turma da Mônica, que fala sobre a igualdade, sobre qual a nossa descendência, de onde nós viemos, ok? Então, prestem bem atenção, que no final a prof vai deixar uma atividade para vocês, tá bom? Vamos lá. É celebrado no Brasil o Dia Nacional da Consciência Negra, um dia dedicado para pensarmos sobre a grande importância do povo negro na construção da sociedade brasileira. A data, 20 de novembro, foi escolhida porque foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes negros do Brasil que lutou pela libertação do seu povo da escravidão. Por essa razão, vamos contar agora a história de Zumbi dos Palmares. Zumbi nasceu em 1655, em uma das aldeias do Quilombo dos Palmares. O Quilombo era uma aldeia formada por escravos fugitivos. O Quilombo dos Palmares recebeu esse nome pela grande quantidade de palmeiras que existiam no local em que se desenvolveu, a Serra da Barriga, localizada no estado de Alagoas. Inicialmente, Palmares se formou por alguns escravos fugitivos dos engenhos instalados em Pernambuco. Mas, com o tempo, outros escravos fugiram e se instalaram lá. Acredita-se que o Quilombo chegou a ter mais de 20.000 habitantes. Ainda pequeno, Zumbi foi capturado e entregue ao padre Antônio Melo. O padre resolveu chamá-lo de Francisco. O tempo passou e Francisco, já adolescente, lia, escrevia, falava latim e português, interessava-se pelas estratégias do jogo do xadrez e ajudava nas missas como coroinha. O padre Antônio Melo escreveu várias cartas a um amigo, exaltando a inteligência do garoto. Era um garoto brilhante. Por volta de 1670, com 15 anos, Zumbi fugiu e voltou para o Quilombo. Neste período, o Quilombo dos Palmares já tinha um líder. Era o tio de Zumbi. O seu nome era Gangazumba. Porém, este líder já estava cansado de tantas lutas para defender o Quilombo e estava decidido a assinar um acordo de paz. Mas o acordo não iria acabar com a escravidão. E isso desagradou boa parte dos integrantes do Quilombo. Foi nesse momento que Zumbi rompeu com seu tio Gangazumba e passou a ser aclamado como grande chefe por aqueles que ficaram em Palmares. Zumbi tornou-se um dos líderes mais famosos de Palmares. Alguns dizem que o nome Zumbi significa força do espírito presente. Ele lutou incansavelmente contra a escravidão dos negros e era reconhecido como um protetor leal e corajoso do seu povo. Zumbi era um extraordinário e talentoso dirigente militar. Explorava com inteligência as peculiaridades da região. Durante 17 anos, Zumbi comandou o maior quilombo de todo o período colonial da América Latina. Substituiu a estratégia de defesa passiva por um tipo de estratégia de guerrilha, com a prática de ataques de surpresa a engenhos, libertando escravizados e apoderando-se de armas, munições e suprimentos.
o que passou a incomodar não só os senhores de engenho, mas o próprio governo colonial. Os colonizadores e senhores de engenho queriam continuar explorando as riquezas do Brasil com o trabalho do povo negro, pior, escravizando o povo negro. Portanto, Zumbi lutou para que o quilombo não fosse destruído pelos colonizadores. Lutou pela liberdade do povo negro, lutou contra a escravidão. Um verdadeiro herói que lutava por justiça. Ele era a resistência. Porém, em 1694, o quilombo foi invadido por forças lideradas pelo bandeirante paulista Domingos Jorge Velho. Era uma galera que queria prender novamente os negros fugitivos que viviam nos quilombos e manter a escravidão. Nesta invasão, Zumbi foi ferido, mas conseguiu escapar. Porém, infelizmente, em 20 de novembro de 1695, Zumbi foi capturado e morto. Por isso que todo dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é uma data a ser celebrada também a memória de Zumbi dos Palmares, que é tido como um herói e que não pode ser esquecido, pois é um símbolo da luta por liberdade e justiça. E aí, pessoal, o que vocês acharam do nosso vídeo lá, falando sobre o Zumbi? Gostaram? Entenderam a importância do Dia Nacional da Consciência Negra? Zumbi, ele foi um grande líder, vocês viram? Ele era muito estudioso, muito inteligente. E o que ele fez? Liderou lá o quilombo. O quilombo era para onde os negros iam quando fugiam da escravidão. Eles foram escravos dos portugueses. Então eles fugiam, não queriam mais ser escravos, fugiam para esse quilombo. Foram para o quilombo dos Palmares. E o Zumbi foi quem liderou. A data 20 de novembro é a data de morte de Zumbi dos Palmares. Por isso, colocaram como Dia da Consciência Negra. Ele que liderou o povo, os negros, para a liberdade, né? Então, por isso é considerado o Dia da Consciência Negra, o dia de morte de Zumbi dos Palmares, certo? A atividade que vocês vão fazer é desenhar o Zumbi dos Palmares. Vocês vão olhar a imagem dele, a prof vai colocar aqui, ó, e deixar no final para vocês a foto dele, e vocês vão desenhar o retrato dele, tá bom? Vão desenhar do jeitinho de vocês, ok? E o videozinho da Turma da Mônica vai ficar para a próxima aula, tá bom? Porque senão o nosso vídeo fica muito extenso, ok? Se vocês quiserem, podem estar voltando o vídeo e revendo a história, tá bom? Até a próxima aula, um bom final de semana. Ok, pessoal? Tchau, tchau, se cuidem!